Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Não foi possível nós colocarmos um vídeo na segunda-feira. Estamos colocando hoje, na terça-feira, um vídeo muito importante. E começo o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para os casais que já se tornaram parceiro do canal e para você, esposo e esposa, que está me assistindo pela primeira vez. Você é uma pessoa ciumenta? Você, esposo, sente ciúme da tua esposa e às vezes até percebe que ela também tem um certo grau de ciúme por ti? Você, esposa, sente ciúme do teu esposo e também percebe que ele tem um certo grau de ciúme por ti também? Ou você entende que ciúme é uma bobagem e pode trazer prejuízo para o relacionamento conjugal? Nós iremos falar de algo muito importante hoje. Primeiro, nós vamos falar o que é ciúme, dentro da psicologia, dentro daqueles que estudam essa questão. Ciúme é uma emoção humana muito comum de difícil trato, pois se caracteriza pelo total ou parcial falta de confiança em si mesmo e também confiança no outro. Ou seja, o esposo não confia em si mesmo e também desconfia da sua esposa. A esposa não confia em si mesmo e também desconfia do seu esposo, né? Na relação matrimonial, torna-se ainda mais angustiante, sendo um potente fator de destruição dos laços matrimoniais. Agora, estive pesquisando, na Bíblia existe um tipo de ciúme e existe um outro tipo de ciúme na sociedade, no meio dos casais, que ele é muito prejudicial, traz prejuízo para o relacionamento conjugal. Vou falar primeiro desse, que é o ciúme patológico. O que é o ciúme patológico? É um transtorno obsessivo cujo qual o indivíduo apresenta demasiadamente controle sobre o outro. O esposo quer controlar a esposa quer controlar o esposo. Nós somos sabedores que no casamento existe prestações de conta, de deveres e direitos. O esposo tem dever, a esposa tem dever, a esposa tem direito e o esposo tem direito. Porém, quando se trata na questão aí do ciúme patológico, ele demasiadamente ele quer controlar o outro. O esposo quer controlar a esposa o esposo, fazendo com que até mesmo a convivência corriqueira seja entendida como ameaça, por exemplo, de traição. Agora, existe um outro ciúme que eu vou trazer para você e você vai entender se é válido ou não no relacionamento conjugal, que é o ciúme de zelo. Na primeira carta, aliás, na segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 12, verso 2, diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus. A palavra zelo no grego quer dizer ciúme, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Paulo estava com ciúme da igreja de Coríntios, porque esse ciúme de zelo é porque ele queria que a igreja continuasse dentro dos padrões da palavra de Deus, para no futuro se apresentar a Cristo. Em Tiago, capítulo 4, verso 5, diz assim: ou cuidai vós, que vós diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúme. Ou seja, o Deus que nós servimos, ele é um Deus ciumento. E a palavra ciúme, eu já falei aqui no grego, quer dizer zelo. Ele zela por nós. Aí eu fui buscar também na Bíblia, ver aí esse conceito de ciúme, de zelo. Quer dizer assim, ter cuidado, saber zelar por algo ou por alguém, ter responsabilidade com aquilo que nos interessa. Se a tua esposa te interessa, eu creio que tu deve ter um ciúme de zelo por ela. Se o teu esposo te interessa, eu creio que você deve ter um ciúme de zelo por ele. Agora nós iremos falar do ciúme patológico, aqui em alguns pontos importantes, porque o tema que eu trago hoje, ele é muito importante. Ciúme destrói o casamento. Há esse tipo de ciúme que nós iremos trazer aqui que pode destruir o teu casamento.
O ciúme de zelo é importante dentro do relacionamento conjugal, como eu falei, mas esse ciúme aqui nós precisamos ter muito cuidado. Muito bem, para você que está chegando agora ao canal, está chegando agora e assistindo e se interessou pelo conteúdo, eu quero te fazer um convite especial. Te torne parceiro do canal, fazendo aí a tua inscrição. Depois de te inscrever, ativar o sininho em todos para receber as notificações. Depois deixar aí a tua curtida, que é muito importante, acompanhando aí o comentário. Para você que não está chegando agora, eu sou o pastor Ezequiel, trabalho com aconselhamento para casais, palestra para família. Faço parte de uma comissão da CEADEMA chamada Comissão da Família. E o tema, eu quero repetir mais uma vez: ciúme destrói o casamento. O primeiro ponto que eu coloco aqui é o sentimento de posse. Tem muito esposo que tem um sentimento de posse da esposa. Tem muita esposa que tem um sentimento de posse do esposo. É a manifestação nesse sentimento de arrogância, desejar exclusividade total da vida do cônjuge, impondo regras como se não se tratasse de uma outra pessoa, de um ser humano. Se você gosta de ser bem tratado, você esposo, você tem que tratar a sua esposa bem. Se você esposa gosta de ser bem tratado, você deve tratar a tua esposa bem. Lembre-se que o teu esposo, esposa, ele não é teu escravo. Lembre-se também, esposo, que a tua esposa, ela não é a tua escrava. Esse ciúme de querer aprisionar o cônjuge dentro de uma gaiola, como se ele fosse um passarinho, ele traz grande prejuízo para o relacionamento conjugal, porque não se trata de poder tratar alguém com um objeto, com algo que se possa manipular, prender e controlar. É claro que eu falei antes que existe deveres e direitos. Deveres e direito o esposo tem, deveres e direito a esposa tem. Existe prestações de conta, mas você não pode tratar o teu cônjuge como se fosse um passarinho que você coloca na gaiola, dá água na hora que quer, dá comida na hora que quer. Então, esse sentimento de posse no relacionamento conjugal traz grandes prejuízos. Vamos para o outro. Fragilidade. O sentimento de posse, esse ciúme patológico, esse ciúme doentio, ele traz fragilidade para a relação. Um casamento sob a tensão constante do ciúme se deteriora e o relacionamento se torna frágil. Traz fragilidade diante de climas de tensões que o cônjuge, por causa da sua insegurança, cria todo o momento. Ou seja, essa fragilidade ela traz sentimentos ruins para o relacionamento conjugal. Porque nós falamos lá no início que é uma questão de posse. Então vai fragilizando, vai trazendo tensão para o relacionamento conjugal. Insegurança essa insegurança é criada a todos os momentos. Porque você se sente inseguro no relacionamento conjugal em relação ao esposo para com a esposa e a esposa para com o esposo. O outro ponto, opressão. A tirania de um cônjuge ciumento tem como consequência o sentimento de humilhação, de humilhar o outro. Esse sentimento opressor faz com que o esposo humilhe a esposa e a esposa venha a humilhar o esposo, Humilhação e repreensão ao mesmo tempo. Humilha e repreende ao mesmo tempo o outro, que com o tempo acaba por sentir que a relação está ruim e está sufocando. Às vezes, preste bem atenção, esse ciúme é tão ruim que o outro tenta sufocar o outro. O esposo tenta sufocar a esposa e a esposa tenta sufocar o esposo. Ele não tem mais uma certa liberdade. Eu já falei no início, numa vida conjugal tem prestação de conta, claro que sim, mas você não pode aprisionar o outro nessa dimensão, oprimindo o outro, porque vai trazer prejuízo para o relacionamento conjugal.
Se isso está acontecendo, você precisa tentar resolver essa situação, porque esse ciúme patológico vai destruir a vida dos dois. Agressividade. Quando já se torna esse ciúme de posse, fragilidade, já se passa aí para a agressividade. O ciúme é responsável por parte expressiva do índice de violência doméstica. A maioria das violências domésticas que acontece dentro do âmbito da família, no relacionamento conjugal, ali é por causa do ciúme. E o ciúme leva à agressividade, primeiro verbal, depois física, porque a pessoa ciumenta ela não se contenta já só agredir a outra com palavras. Ele já agride com palavra, machuca a outra pessoa, o esposo machuca a esposa machuca o esposo, ambos se tornaram dois gladiadores brigando entre si. Agora já as palavras, ele já não se contém, já não tem domínio próprio de só agredir com palavras. Já passa para a agressão física. E dentro da agressão física pode até acontecer de um dos dois tirar a vida do outro. Por quê? Porque não conseguiram resolver essa situação, porque o ciúme patológico é um ciúme de posse, como se o outro seja um objeto do outro. Você é meu, fica aqui. Não. Se isso está acontecendo no teu relacionamento conjugal, pare para conversar, procure alguém, um conselheiro conjugal, um psicólogo, procure alguém, porque isso pode destruir o teu relacionamento conjugal ou você tirar a vida do teu cônjuge. Pode chegar a isso. Vamos aqui para o último ponto, porque eu acho que eu vou fazer esse vídeo de dois vídeos, para não ficar muito comprido. Paranoia. Ele se torna uma paranoia. Porque quando o pensamento do cônjuge se torna repetitivo e negativo, funciona como um veneno para o casamento. Repetitivo, né? Fica repetindo e ao mesmo tempo negativamente. O problema é que a mente nesse estado se transforma em um turbilhão de emoções desconectada e passa a criar situações ilusórias, algo que não está acontecendo. E vou dar um exemplo aqui. De repente a tua esposa foi para o médico e a gente sabe que o médico pode atrasar, o ônibus pode atrasar, e você viu que ela saiu 8 horas e pode chegar ali umas 10 horas e de repente por questão do atraso ela chega 12 horas. Aí a tua mente já começa a trabalhar por causa do ciúme, tu entende que ela está te traindo e com isso provoca um desgaste no relacionamento conjugal. Da mesma forma a esposa. O esposo foi para o serviço e de repente a pessoa que ia substituir ele não chegou no horário, ele perdeu o ônibus também, ou teve engarrafamento e você já em casa já está com a mente trabalhando, ele está com a outra. Ele foi para um hotel, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Então a pessoa ciumenta dessa forma, ela só traz prejuízo para o relacionamento conjugal. Ao ciúme de zelo e de cuidado, assim, precisa-se ter esse ciúme de zelo e de cuidado. Mas quando esse ciúme passa para o ciúme de posse, o ciúme patológico, isso traz prejuízo para o relacionamento conjugal e não há como a relação suportar esses tipos de situações que acontecem ou com o esposo para com a esposa ou com a esposa para com a esposa. Se você gostou do vídeo, bote aí um comentário que nós iremos colocar ainda outras situações nessa questão de ciúme. Se você acha que é bobagem essa questão de ciúme, então pode dizer, não, o meu esposo vai para onde ele quer, ele faz o que quer. Você tem esse tipo de relacionamento que não presta conta, que você não chega para conversar com ele, porque que ele demorou tanto, o que foi que aconteceu com carinho, com amor. Se você não faz isso, tanto faz ele sair como chegar, bota aí, né? Deixa o teu comentário. Se você gostou do vídeo e quer que nós continuamos mais com alguns pontos sobre essa situação, coloque aí também no comentário. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.